Bom dia novamente a todo mundo. Iniciando mais uma aula do capítulo 4, relações diferenciais para uma partícula de fluido, ou seja, um volume de controle fixo no escoamento. E vamos dar continuidade. Começando o item 4.7, que é a função corrente, que é simbolizado pelo símbolo psi, pela letra psi grega, e fazemos umas hipóteses para utilizar essa função corrente, que são elas. O escoamento que tem que ser analisado tem que ser sempre bidimensional. O escoamento é incompressível. Escoamento incompressível a gente tira da equação diferencial de massa, que nabla escalar V é igual a zero. E escoamento permanente, sabemos que é derivado de qualquer propriedade em relação ao tempo, é igual a zero. Também tem que ser, quando trabalhamos com função corrente, o escoamento tem que ser irrotacional, ou seja, não tem os efeitos viscosos agindo sobre ele. Então, é o que? É o nabla produto vetorial V. Como ele é bidimensional, essa parcela é igual a zero. A gente pode substituir por zero aqui. Assim, fazendo com que, se ele for o nabla vetorial, produto vetorial V, for diferente de zero, ele não vai ser mais um escoamento irrotacional, ele vai ser sim um escoamento rotacional. Os efeitos viscosos vão estar agindo sobre ele. Ou seja, se tem efeitos viscosos agindo sobre ele, vai aparecer isso aqui que se chama de... O ômega é velocidade angular. Velocidade angular é a velocidade que rotaciona o vetor local. Então, ele começa a fazer rotacionar o vetor em todos os pontos. Aqui eu coloquei, mas estaria errado, não seria chamado campo de vorticidade, sim o campo de velocidade angular. O campo vou já adentrar mais, campo de vorticidade, que muitos autores utilizam, é o que? É 2 vezes o campo de velocidade angular. É 2 vezes, por causa que eles, na hora de fazer um cálculo que aparece no campo de velocidade angular, sempre um meio. Aí, para substituir esse meio, eles multiplicam por 2. Essa é a única razão que tem o campo de vorticidade e o campo de velocidade angular. Um campo de velocidade angular é metade do campo de vorticidade. Aqui vamos fazer o escoamento englobando um sólido, esse sólido S1. Quando ele passa próximo a... Vamos analisar agora, passando o escoamento próximo a essa fronteira aqui, que está em vermelho, circulado em vermelho. O que nós podemos observar? Que tem essa fronteira S1, uma velocidade V, e temos um componente da velocidade V na normal e uma componente da velocidade V no vetor tangencial. Chamamos isso de condição de aderência, quando o fluido está em contato com o sólido. Quando temos a condição de aderência, o fluido está em contato com o sólido. Então, nós temos o seguinte definição, que não existe, ele é impenetrável, não entra dentro do sólido. Se ele não entra dentro do sólido, o vetor velocidade escalar, a componente normal, unitário, é igual a zero. Ou seja,
Não tem um vetor velocidade entrando no sólido. E o escoamento, ele não escorrega, ou seja, ele é nulo. Ele tem a mesma velocidade que o sólido. Se o sólido está com um movimento v, então a velocidade dessa partícula, a velocidade tangencial dessa partícula vai ter a velocidade v. Então, aqui o vetor velocidade escalar, o tangencial, é igual a zero, porque não tem, ele tem a condição de aderência, ou seja, ele não vai escorregar no sólido, ele vai ficar fixo naquela região do sólido. Então, a fronteira sólida, em S1, vai ficar a velocidade, que é a componente da velocidade U em I, mais a componente da velocidade J, não, a componente da velocidade V em J, que é igual a zero. Ou seja, temos que a velocidade na parede é igual à velocidade do fluido, quando temos a condição de aderência, quando o fluido está em contato com um sólido. E quando o fluido está no infinito, muito longe do sólido, nós temos a condição de escoamento não perturbado, ou seja, o sólido não perturba o escoamento do fluido, ou seja, ele tem uma velocidade, o fluido tem uma velocidade que tem na componente U, que segue o seu fluxo, e na componente V também, em Y, tem a sua componente V. Ou seja, e essas componentes não influenciam, o sólido não influencia o seu escoamento. Então, a minha linha de corrente psi está aqui representada por azul. Tenho a minha velocidade v da partícula em cada posição dessa linha de corrente. Ó, eu coloquei várias setas que são as velocidades v. E em cada seta, em cada vetor velocidade, eu tenho um pedacinho de uma linha de corrente. Essa linha de corrente, pedacinho de linha de corrente, eu chamo de vetor ds. E ela é tangente ao vetor velocidade, naquele ponto. Porque esse vetor ds, ele vai, se a linha de corrente não for uma linha reta, ela for fazendo voltas, contornos, se for circular, ele começa a variar em x e y o seu ds. Ou seja, então você tem um pedacinho ds, que é diferente quando ele é retangular. Então, a gente faz o caso mais geral possível. Então, a condição de incompressível, que já foi falado da equação diferencial de massa, derivada de U em relação a x, mais derivada de V em relação a y igual a 0. Isso é a equação 1 para a gente. E a condição de irrotacionalidade nabla vetor escalar V é igual a 0. Isso quer dizer que, se eu for fazer o produto vetorial, vai me dar que vai ter somente vetor em Z, que é representado por K, um unitário K, que é derivada de V em relação a X menos derivada de U em relação a Y. Essa fica sendo a minha segunda equação. Então, a condição para obter a linha de corrente é o vetor V escalar com o meu pedacinho ds. Eles são paralelos, porque são tangentes. Então, fazendo isso, eu tenho que aparece uma componente só em K, que é U dy menos V dx, minha equação 3. E,
se eu fizer a diferencial total da função corrente minha psi, eu tenho, como já foi feito lá, quando eu fiz isso para a aceleração, é o quê? Derivada temporal total. Então, é em relação ao tempo e as posições. Então, eu tenho em relação ao tempo, psi em relação ao tempo, mais psi em relação a x e psi em relação a y. Por que não em z? Porque estamos fazendo, a gente fez a consideração que esse escoamento só pode ser feito para bidimensional. Escoamento bidimensional. Como estamos fazendo para uma linha de corrente, então temos que isso aqui é igual a zero. A função é uma constante. Ou seja, igualando a equação 3 com a equação 4, observamos que a velocidade U é igual a função corrente em relação a y, igual a v, função menos a função corrente em relação a x. E se a gente for substituir isso na equação 2, equação v, por essa expressão aqui, nós temos que é o quê? Derivada de segunda ordem de π em relação a x, menos derivada de segunda ordem de π em relação a y ao quadrado. Isso me dá, então, que é nabla escalar nabla π. E seria o quê? Seria o meu nabla ao quadrado, que seria minha derivada de segunda ordem de π. Essa equação é chamada de equação de Laplace. Essa é a minha definição de corrente, função corrente. Por que a gente fez isso? Porque tem várias propriedades importantes dessa função corrente que nós podemos retirar. Essa função corrente, ela é harmônica, e esse meu nabla ao quadrado, na verdade, ele chama de operador laplaciano. Nós não chamamos de nabla ao quadrado, é um operador laplaciano. A segunda propriedade importante é que para cada linha de corrente tem a sua função corrente, que é uma constante. E observamos que para uma função corrente, por exemplo, aqui 4, menos a função corrente 3, eu tenho uma vazão, eu consigo descrever qual que é a vazão entre essas duas linhas de corrente. E posso fazer o cálculo. Então, eu consigo obter a minha vazão da linha de corrente. E mais uma propriedade é que, se essa linha de corrente minha, π2, é maior que π1, o meu escoamento vai da esquerda para a direita. E se π2 for menor que π1, o escoamento vai da direita para a esquerda. Essa foi a definição que eles fizeram para que a gente saiba a direção e sentido dela. Fazendo a demonstração para obter a vazão volumétrica, fazemos o módulo da vetor ds, chegamos em que é raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado, igual a ds. E o vetor de ds é i dx mais j dy, que é seu vetor tangente, ds que é paralelo a ds, fica ds sobre o módulo de ds, que fica representado por i dx mais j dy sobre ds. Combinando com
o vetor unitário normal, temos que ele é igual a o produto vetorial com a tangente igual a k. E quando é escalar, é igual a zero. Ou seja, o vetor normal meu é I, unitário I, derivada de Y sobre ds, menos unitário J, derivada de X sobre em relação a S. Então, a vazão através de ds fica V escalar o N, ds escalar 1. Isso me dá a minha função, desculpa, gente, aqui. Minha função corrente, escalar ao nabla ds. Ou seja, eu vou ter que isso aqui vai ser o quê? A minha vazão vai ser o psi em relação a x mais psi em relação a y, que é igual a derivada, que é igual a um d psi. Ou seja, a vazão entre duas funções correntes é igual à integral do psi, que é igual ao psi de 2 menos psi em 1, a função corrente de 2 menos a função de corrente de 1. Fazendo um exercício para vocês consigam observar isso, existe uma função corrente, que as componentes do campo de velocidade são representadas por 1, aqui na verdade é x ao quadrado, tem que arrumar, isso aqui é ao quadrado, e aqui é y ao quadrado. É a componente da velocidade em 1, e a componente da velocidade em v é menos 2xy. E não tem a função corrente, como não é bidimensional, em z, então a velocidade em z é igual a zero. Encontre o que? A função corrente, plote a função corrente e interprete a função corrente. Para encontrar a função corrente, escreve-se U é igual ao que a gente retirou, é psi em relação a y. Psi em relação a y, da equação U, é ax ao quadrado menos ay ao quadrado. Tiramos daqui. O nosso é ax ao quadrado menos ay ao quadrado. E v é menos psi em relação a x, que é menos 2ax. E aqui, ó, menos 2ax. Integrando parcialmente, então integrando parcialmente, em relação a y, fica ax ao quadrado y, depois menos ay ao cubo sobre 2, mais uma constante. Diferenciando agora minha equação 3 com relação a x, temos que isso aqui fica 2ax, y, mais uma função constante. Porque isso aqui é zero, né? É zero, mas vai ficar uma função em relação a x, que é uma constante. Ou seja, comparando a equação 2 com a equação 3, a equação 2 é essa aqui. Com a equação 3, eu posso falar que esse f' de x é igual a zero. Ou o f é uma constante. A função corrente completa fica, então, determinada na função, fica assim representado. Psi, essa aqui, ó, seria isso aqui.
psi ax ao quadrado y mais a ao cubo sobre 3, que aqui é representado, mais uma constante. Para esta função, faça que a constante é igual a zero, por conveniência, e plote-se a função para valores constantes. Ou seja, como isso aqui um valor constante e o 3 é um valor constante, a gente vai passar para o outro lado da igualdade, ficando com 3x ao quadrado y menos y ao quadrado. Plotando isso, nós temos esse resultado. Ou seja, as minhas linhas, a minha linha de corrente, como ela é, ó, tem a linha de corrente, elas sempre são em 60 graus, ó, menos A, a minha menos 2A, a minha linha de corrente A, 2A, e elas vão aumentando 60 graus. E você pode observar que não existe eu não tenho uma parede, ou seja, tenho sempre deslizamento em relação a todas as linhas. Portanto, para que eu possa, isso aqui não tem resultado nenhum, não vai me representar nada, mas eu posso fazer, pegar parcelas da minha plotação e colocar em uma determinado escoamento. Por exemplo, se eu tenho um escoamento de 60 graus, olha só ele aqui, primeiro caso. Esse aqui seria o quê? Essa representação aqui, ó. Essa minha primeira representação aqui. Aí, eu consigo lhe falar que esse aqui são as minhas linhas de corrente. Porém, eu posso fazer o quê? Posso também fazer que o escoamento, em vez de ter um canto a 60 graus, eu posso ter esse mínimo, pode ter uma parede arredondada. Portanto, vai assim mesmo continuar tendo essas minhas linhas de corrente. As mesmas linhas de corrente acima, só se a parede for aqui. Aí a linha de corrente, por exemplo, essa linha de corrente abaixo não teria. Ia ter só a segunda e a terceira linha de corrente. Apareceria. E outro caso seria aplicar ela numa parede e essa parede faria com que ela se dividisse o escoamento para dois lados. Seria essa representação aqui do escoamento. Seria essa representação aqui, ó, se vocês conseguem ver. Então, é essa representação aqui do escoamento. Então, aí você faz só as condições, as hipóteses simplificadoras para que você tenha esta função aqui, para que seja aplicado aqui, nesse escoamento. Entendeu? Porque esse escoamento aqui, na verdade, ele não existe, pois não há linha de corrente, né? Nenhuma delas é verdadeira, porque não tem uma representação de uma linha sólida. Mas você pode fazer uma condensação e supor superfícies sólidas em um escoamento.
Agora, a gente pode fazer a mesma interpretação, mas não mais para coordenadas x, y, e sim para coordenadas polares. Se a gente fazer essa consideração, fazendo bem rapidamente, x igual a r vezes cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Aqui eu tenho a demonstração da figura para falar que é a minha velocidade UR e esse aqui é a minha velocidade UΔ. U, então, é πc. Esse aqui já foi tirado anteriormente, demonstrado anteriormente para vocês. É πc em relação a y. E v é menos πc em relação a x. Agora, se eu fazer essa derivada em relação a r, o que eu tenho? Derivada de πc, vou fazer derivada parcial, derivada de πc em relação a x, então fica derivada de x em relação a r, mais derivada de πc em relação a y, y em relação a r, ou seja, πc em relação a x é o quê? Eu já tenho, que é meu v, isso aqui. Então eu coloco menos v, para que dá πc em relação a x. E derivada de x em relação a r, é só fazer isso aqui. Derivada de x em relação a r me dá o cosseno de θ. A mesma coisa, vamos fazer mais rapidamente. Essa parcela aqui vai me fornecer isso aqui. Ou seja, isso aqui, πc em relação a r, vai me fornecer menos a velocidade u em função de θ. A velocidade em função de θ. Ou seja, se for observarmos, isso aqui é o que está demonstrado aqui em cima. Ó. πc em relação a θ menos πc em função de r. Isso aqui você tem que jogar para o outro lado aqui para ficar com negativo. Sumir. Isso aqui ficaria, vamos falar, positivo, isso aqui seria negativo. Aí ficamos com essa equação aqui em cima representada. Da mesma forma, você faz para achar o πc em relação a θ. Você vai encontrar R vezes o R. Então, o R é 1 sobre R, πc em relação ao θ. Isso depois vocês adentram no caso que o escoamento for analisado, quando é mais fácil de você utilizar a coordenada polar do que a coordenada XY. Agora falando sobre vorticidade e rotacionalidade. Vorticidade também é a mesma coisa de falar de rotacionalidade. Escoamento rotacional. O que é escoamento rotacional? Quer dizer que é um escoamento que existe a presença de efeitos viscosos sobre ele. E o que é um escoamento irrotacional? É quando não existe efeitos viscosos nele, ou seja, quando não o perfil de velocidade de um escoamento irrotacional é harmônico. E o de vorticidade, ou rotacional, é que você tenha perfil de velocidade, você tem rotação no escoamento, ou seja, você tem velocidade angular presente. Aqui eu vou demonstrar os vários tipos de movimento que você pode encontrar de uma partícula. E elas podem se sobrepor, um movimento com relação ao outro. Nós temos 4 tipos de movimento que podem ser sobrepostos também. Vou colocar elas, vou demonstrá-las simplificado para ficar mais fácil de demonstrá-las, que é o movimento de translação, que é típico de um corpo rígido, o de rotação também, que é um tipo de um corpo rígido, de uma partícula rígida, torção ou deformação angular, que é típico de um corpo
típico de um corpo deformável, e dilatação ou deformação volumétrica, típico de um corpo deformável. Ou seja, o que nós temos? Translação, típico de um corpo rígido. É o quê? Quando a gente está, por exemplo, o escoamento está num determinado momento, ele está esse quadrado da frente, que seria representado por essa linha OP, ou seja, seria essa partícula aqui, esse quadrado da frente, e ele vai ter um movimento, então ele estaria no tempo t. Quando para ele transladar, ele vai continuar desse mesmo tamanho, com esse mesmo comprimento OP. Ou seja, ele só vai transladar de uma posição para outra. Ele vai para O', A', B', P'. E foi para um tempo T mais ΔT. Ele transladou. Isso quer dizer translação. B, rotacionar. Quando você rotaciona o corpo. Ou seja, ele sai da posição OP, passou para de um ângulo delta alfa, para uma posição OP'. Ou seja, isso aqui tudo, se eu fosse fazer, é que eu não coloquei para não poluir o desenho, ficaria assim, né, mostrado. O quadrado iria sofrer, fica feio demais, mas você iria sofrer uma rotação. Isso aqui seria meu D', aqui o P', né? Aqui o O' continuaria sendo O, e aqui viria a ser meu A'. Isso aqui seria uma rotação, típico também de um corpo rígido. Torção ou deformação angular é quando você tem que as suas arestas vão sofrer uma deformação angular, uma torção. Ou seja, a minha aresta OA vai sofrer uma deformação e vai vir para OA', posição OA', em T mais ΔT. E OB vai, no tempo T mais ΔT, vai vir para a posição B' por causa que houve uma deformação angular. Ou seja, a minha nova posição P' vai passar a ser essa aqui. Então, houve uma torção aí, uma deformação angular, tipo de corpo que tenha deformação. E o último tipo de deformação, último tipo de movimento que você pode encontrar é o de dilatação ou deformação volumétrica, que seria o quê? Dilatação ou contração, né? Seria o quê? Ele aumentar. Ó, aqui veio novo, aumentou nosso volume aqui, por exemplo. Ele poderia ser volumétrico. Aqui eu mostrei só em 2D, mas ele se fosse volumétrico, ele ficaria maior, né? Então, ele passou de O para OP, passou para P', o A passou para B', e o A passou para A'. Houve um aumento do seu volume, ou senão também pode haver uma retração do seu volume. Aqui eu demonstrei que houve um aumento. Então, observações que eu tenho que fazer sobre o que foi falado dos movimentos. Esses movimentos são caracterizados localmente para partículas de fluidos em torno de um ponto. A gente faz isso em um volume de controle. A nossa análise é num volume de controle fixo. No caso do fluidos, a gente não está interessado na deformação que ele sofre, e sim na sua taxa de deformação.
Então, é deformação pelo tempo que a gente está interessado em saber. Então, em fluidos, nós estamos interessados em saber a deformação angular, que seria o que eu acabei de demonstrar para vocês. Essa deformação angular, ela vai me representar a minha tensão de cisalhamento. Que se for para um fluido newtoniano, nós temos que ela, que eu já mostrei para vocês, tensão de X ela é proporcional à sua taxa de deformação, que é o quê? Derivada de 1 em relação a y menos derivada de b em relação a x. Aqui é mais, desculpa. É isso aqui. Então, a gente está interessado nessa deformação aqui, na deformação angular. A velocidade do fluido, nós sabemos que é isso aqui, é as componentes do campo de velocidade do fluido. E aqui eu fiz uma... Eu vou fazer uma deixa aqui. Vou fazer abrir um parênteses aqui, que seria o quê? Fazer o que seria quando a gente fazer uma pequena deformação, fazer uma abertura, um fechamento do ângulo bem pequeno, ou seja, de menos de um radiano, tanto para delta alfa quanto para delta beta. Se a gente tem isso, a gente tem um tangente de delta alfa, é o nosso delta alfa. Isso vocês aprenderam da matemática. E o que vem a ser meu delta alfa? É delta y sobre delta x. Eu tiro daqui. Delta y, delta x. Na verdade, esse aqui é delta y sobre delta x. Esse seria x asterisco, né? Mas delta y é o quê? É o meu v, delta v sobre delta t. Pois há um movimento aqui de velocidade que saiu do tempo t para t mais delta t. Então, você tem um tempo. Isso é derivada de v em relação a x sobre dx vezes delta t. Isso é o quê? Isso aqui tudo é meu delta alfa sobre delta x. Aqui. Então, eu tenho dy é dv sobre dt em relação a dx. Limitando dt igual a zero, temos que delta alfa sobre delta x é delta v sobre delta x. Isso é derivada de v em relação a x. A mesma coisa você faz para a parcela do ângulo beta. Então, temos que a variação do ângulo em alfa é a mesma coisa de falarmos que é a derivada da velocidade v em relação a x, delta t. E a derivada do ângulo beta é igual à derivada da velocidade 1 em relação a y, dt. Igualando os dois ângulos, porque são ângulos pequenos, nós temos que a derivada de v em relação a x é igual à derivada de 1 em relação a y. Observamos, aqui mesmo, nesse gráfico mesmo, que eles variam em x e y. Mas, eles estão... Essa velocidade é uma velocidade angular.
essa velocidade angular é com relação ao eixo K. Então, por isso que eu coloquei aqui já. Primeiro, eu joguei isso aqui para o lado esquerdo da igualdade. Isso aqui eu sei que está com relação ao meu eixo K, unitário K. Isso é igual a zero. Ou seja, eu tenho que mostrando para vocês que eu chego que nabla, produto escalar de V igual a zero. Isso é o meu irrotacional. Assim, eu tenho que meu velocidade angular é meio de representado pela rotação anti-horário de duas linhas, AO e OB. Então, o que eu tenho? Se ele está rotacionando em Z, eu tenho a taxa média que eu quero, então eu tenho aqui taxa do ângulo alfa e do ângulo beta. Mas eles são anti-horários. Pode observar que meu alfa é anti-horário, e o meu beta ele é horário. Ou seja, por isso, como é uma média, ele era para ser positivo, mas como ele está no sentido anti-horário, por isso que eu venho com o meu sinal negativo aqui. Ele está no meu sentido horário, desculpa. O beta está no sentido horário. E isso, já sabemos que a derivada de alfa em relação a t é minha derivada de v em relação a x, que é menos derivada de 1 em relação à derivada de y. Eu posso fazer isso para as demais outras velocidades angulares para os outros eixos. Eu tenho essas representações. Portanto, o vetor velocidade angular é representado pelas três componentes acima, em x, y e z. Então, esse aqui é meu vetor velocidade angular. Ele é meio de das velocidades. Portanto, o que foi feito? Multiplicou por 2 a velocidade angular que eu chamo isso aqui de vetor vorticidade, ou seja, meu campo vetorial. Esse meu campo vetorial me dá o que é o gradiente nabla produto vetorial, o vetor V. E quando se eu for fazer, vai me dar isso aqui, vai fornecer isso aqui. Esse produto me fornece isso aqui. Isso aqui não é meu ômega. Observar que isso aqui não é meu ômega. Meu ômega é 1 sobre meio. Então, 1 sobre meio seria meu ômega x. Mas, quando eu multiplico isso aqui por 2, isso aqui cancela, ficando somente com essa parcela mesmo que eu tenho, que é essa parcela aqui. Isso estou querendo dizer porque nabla, produto escalar V, ele não é igual ao meu produto, não é igual ao vetor velocidade angular. Isso aqui não é... Isso aqui não é o meu vetor velocidade angular. Pois se fosse, teria que ter um meio representado aqui. Então, é 2 vezes velocidade angular. Isso, velocidade angular, é representado por
pelo campo, aqui não ficou parecendo um tal, um símbolo tal, mas não é tal. É esse símbolo aqui que eu não procurei saber qual que é o nome dele, essa letra, né? Que é o campo de vorticidade. E quando o campo de vorticidade é igual a zero, quer dizer que é um escoamento irrotacional, ou também conhecido como potencial. Tudo bem, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, temos que a taxa cisalhante do elemento, aqui representei por isso aqui, E, esse bolinho aqui em cima sempre quer dizer pelo tempo, então seria a deformação pelo tempo, em XY, quer dizer o quê? Essa definição é o quê? É a taxa de aproximação angular das linhas inicialmente perpendiculares, quanto que ela deformou as linhas que estavam na perpendicular, seria derivada de alfa em relação ao tempo, mais derivada de beta em relação ao tempo, que seria a derivada de U em relação a Y, mais derivada de V em relação a X. Isso me dá lá, que eu mostrei para vocês em slide anterior que eu escrevi, para fluido newtoniano, que fornece esse resultado. Então, quer dizer que a minha torção ou deformação angular fornece a minha tensão de cisalhamento do fluido, aqui representado em X e Y. Tudo bem? Passando mais um pouquinho para frente, temos agora, vamos falar sobre o escoamento irrotacional, sem atrito. Ou seja, isso aqui eu só fez um leve abrir um parênteses para mostrar que a aceleração da gravidade ela pode ser representada por menos nabla vezes o escalar de GH, que é a aceleração da gravidade vezes a altura. Matematicamente mostrando, eu mostrei matematicamente, chegando a considerar, se eu for mostrar isso, que a altura, eu tenho essa altura que é de cima para baixo, de baixo para cima, e temos colocado aqui uma coordenada x, y, z, não demonstrado como sempre achamos ela na posição, o x na posição da horizontal e y na posição da vertical, colocando ela, o eixo x, y, z, de uma forma jogado no espaço, vamos dizer assim. Então ela ficou assim, mas ela ficou com ângulos em relação a H, para que eu possa mostrar que o vetor da aceleração da gravidade, se eu for fazer matematicamente, fica, como queríamos demonstrar, fica igual ao menos nabla vezes GH. Então, fazendo algumas simplificações aqui, pegando conhecimento para trás que a gente fez desse capítulo para ser aplicado aqui, temos que isso aqui é o quê? Isso aqui vem de lá do item 4.1. V escalar nabla
vezes o seu vetor velocidade é o quê? Nabla, vetor velocidade ao quadrado sobre 2, mais nabla, produto vetorial com vetor V, isso vetorial AV. Isso me fornece que, como foi falado, isso aqui é o que? Já foi dito que é o meu campo de vorticidade, que está aqui representado, abaixo representado. Então, é um produto vetorial V. E colocando matematicamente, nabla escalar o dr, que o dr eu tenho aqui, que dr estaria aqui, seria perpendicular a V a posição dele. Perpendicular a V em todas as posições seria ds sobre o unitário de S. Então, temos que, para que ele rotacione, temos que ter que o seu vetor nabla, produto vetorial V, seja 90 graus ao vetor velocidade. Ou seja, para que ele faça com que ele comece a rotacionar. O vetor velocidade começa a rotacionar. E, assim, nós temos também que a velocidade escalar o campo... Não, na verdade aqui está errado, gente. O campo de vorticidade vezes o vetor velocidade, produto vetorial com vetor velocidade, eles são todos 90 graus. Vão aparecer vetores 90 graus. Então, aqui eu tenho que o meu módulo de dr é igual a ds. E o módulo do vetor velocidade é a própria velocidade. O vetor é o valor da velocidade. Do princípio de conservação da quantidade de movimento linear para a equação de Euler, porque a gente trabalha com a equação de Euler? Porque a equação de Euler não está para escoamentos irrotacionais, ou seja, se temos escoamentos irrotacionais, nós não aparecemos com vorticidade. Ou seja, nós ficaremos com, abrindo essa expressão aqui, ficaremos com a derivada temporal total da aceleração, ρ vezes derivada temporal da aceleração, igual a ρ vezes aceleração da gravidade, menos nabla vezes a pressão. Dividindo pelo ρ, vai ficar essa expressão aqui, e jogando depois toda esses dois termos para o lado esquerdo da igualdade, ficamos aqui representados. Há também que fazer uma consideração, pois, como a gente trabalha com equação de Euler, eu poderia já ter feito isso aqui. Isso aqui é o princípio de conservação de forma generalizada. Como trabalhamos com a equação de Euler, isso é igual a zero. Então, essa minha parcela não aparece aqui. Depois eu tenho que arrumar. Isso aqui não aparece, porque eu já estou trabalhando com a equação de Euler, que já não tem essa parcela. Já estou falando que estamos trabalhando num escoamento irrotacional. Aqui, eu pego lá da minha demonstração, eu sei que isso aqui é meu nabla GH. É o meu vetor
da aceleração da gravidade. Isso aqui também eu tiro. Isso aqui já tiro, porque eu estou trabalhando com a equação de Euler. Então, eu fico com a equação aqui representada. Isso aqui vem a ser o quê? Minha energia mecânica. Aqui ele faz uma dentra, porque agora que ele vai retirar essa parcela aqui da irrotacionalidade. Mas quando eu falo em equação de Euler, já estou falando que é irrotacional. Vou ter que então arrumar os slides antes de enviar para vocês. Aqui eu venho então e apareço com o quê? Com um escalar de dr. Apareci com um escalar de dr dos dois lados. Por que eu fiz isso? Porque para depois aparecer com o meu ds, que vem daqui, né? dessa igualdade aqui. E representa que é a derivada de uma determinada propriedade em relação a S ds. Então, se eu fazer aqui, eu fico com essa igualdade. Derivada. Então, simplificando mais ainda, fico dessa forma, e integrando, fico com a forma de Bernoulli, que é o quê? Equação, eu vou integrar numa mesma linha de corrente, de um ponto 1 até um ponto 2. Então, a equação de Bernoulli, eu sempre uso numa mesma linha de corrente, de um ponto 1 até um ponto 2, ou seja, de um ponto em que t é um determinado t até um ponto 2 com t mais ΔT. Isso chegando à equação de Bernoulli para um escoamento não permanente. Por que não permanente? Porque a velocidade ainda varia com o tempo. Temos a propriedade variando com o tempo. Então, as hipóteses simplificadoras que foram feitas nessa equação de Bernoulli foi o quê? Escoamento incompressível, escoamento vale ao longo de uma linha de corrente, foi desprezado os efeitos viscosos, ou seja, efeitos viscosos, estou falando em escoamento irrotacional ou potencial, e escoamento em regime não permanente. Ficou claro para vocês? Como é que eu chego em equação de Bernoulli? E quando é que eu tenho que considerar Bernoulli? Em que caso que é considerado Bernoulli? Não é em todos os casos do escoamento que eu posso considerar Bernoulli, entendeu? Eu tive que demonstrar como é que eu chego em Bernoulli, que é uma equação muito famosa, mas a equação de Bernoulli ela não pode ser usada em todas as equações, entendeu? Eu fiz e demonstrei as simplificações que foram feitas e coloquei aqui como hipóteses simplificadoras, em onde que é utilizado a equação de Bernoulli. Bom, gente, só para fechar, para depois eu demonstrar os casos que eu vou utilizar todas essas coisas que eu venho falando aqui, mostrar os escoamentos potenciais em planos e também escoamentos incompressíveis, viscosos, na próxima aula. Eu vou ter que terminar esse próximo item aqui. Não, que faz parte ainda do item, que é falar sobre a função potencial. Eu mostrei a função corrente e agora a função potencial.
de velocidade, que é representado por zero traço, que é XYZT. Por que a gente vai utilizar essa função potencial? Ela é utilizada para substituir matematicamente, em vez de a gente trabalhar com várias funções, várias velocidades, várias incógnitas de velocidades, a gente entrar com velocidade U, V e W, a gente entra apenas com essa função potencial, que é zero traço. Zero traço não. Zero cortado, né? Seria o meu zero cortado aqui. Então, a gente vai utilizar o zero cortado. Então, a gente, em vez de trabalhar com três incógnitas, U, V e W, a gente trabalha com uma incógnita, que é a minha função potencial. Você pode observar que a minha função potencial está nas três coordenadas. Então, o que quer dizer minha velocidade? Minha velocidade V, campo de velocidade, é a mesma coisa que dizer que é meu nabla vezes minha função potencial. Em caso de 2D, nós podemos falar... Por que eu falo em caso 2D? Porque essa função potencial, ela pode ser utilizada tanto para caso 2D, 1D, 3D. E a minha função corrente, ela é utilizada apenas para a função 2D. Então, em caso de quando ela é 2D, então a gente pode usar a função corrente e função potencial juntos. Temos que a função potencial em relação a x, que é igual a u, é igual à função corrente em função derivada em relação a y. E a mesma coisa, a função corrente em função potencial em função de y é igual a v, menos a derivada da função corrente em relação a x. Isso aqui é denominado de equação de Cauchy-Riemann. Também foi feita a mesma coisa para coordenadas polares. Observa-se que quando trabalhamos em 2D, as equações, as linhas de corrente, aqui representadas, elas podem ser ortogonais às linhas potenciais. E essas linhas potenciais, elas são chamadas de linhas equipotenciais. A mesma coisa eu estou fazendo aqui para coordenadas, estou demonstrando aqui minhas coordenadas polares. Então, para demonstrar essa relação, quando a gente faz a função corrente e a função potencial, temos que, para correlacioná-las, que a derivada de y em relação a x da função corrente constante é igual a menos 1 da derivada de y em função de x da função potencial constante. Bom, para que eu fiz tudo isso? Falei toda essa balela. Tudo para falar que a função potencial ela pode ser trabalhada,
ela é uma função escalar, um produto, ela é um campo escalar, e ela substitui três incógnitas do vetor velocidade, que pode ser demonstrado aqui. Aqui, ó, aqui eu estou trabalhando com ela em o vetor velocidade, mas quando eu substituo ela, considero ela uma equação de Euler, eu posso substituir o vetor velocidade, que vocês sabem, pelo vetor velocidade vetor velocidade é nabla vezes a função potencial. Ou seja, vou ter isso aqui, demonstrado. ds, o que resulta que a minha função do princípio de conservação da quantidade de movimento linear, quando tinha três incógnitas, posso representar ela em apenas uma incógnita, que seria o tempo, pois a função potencial ela é um escalar, não é um vetor, como é a velocidade. A velocidade é um vetor, que é em função de x, y e z. Então, aqui, muitas vezes eu trabalho com as equações, os princípios de conservação, com a função potencial, pois ela é mais fácil de se resolver, por causa que ela trabalha apenas com uma função, que é o tempo. Essa aqui é a equação de Cauchy-Lagrange. E a função potencial de velocidade é relacionada com a equação da continuidade. Como é que ela é relacionada? Aqui demonstrado. Equação de continuidade. Isso aqui, quando é incompressível. Aí eu tenho que isso aqui posso demonstrar pelas três variáveis ou por uma incógnita, que é a função potencial. Bom, por hoje era só isso. Alguém ficou com alguma dúvida?